Olha, o ajuste no IPTU de Belém tem gerado uma reação da população aí, questionamentos e até manifestação na Câmara Municipal. Muitos contribuintes relatam, temem o aumento significativo no valor do imposto e cobram explicações da Prefeitura sobre esses critérios utilizados nesse possível reajuste. Para esclarecer esse assunto, a gente recebe agora, aqui no estúdio do Alerta, o secretário municipal de Finanças de Belém, o senhor Marcos Matos, que vai responder algumas perguntas. Secretário, seja bem-vindo ao Alerta. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para falar com a nossa população e tentar desmistificar ou explicar melhor toda essa confusão que foi gerada por alguns veículos ou blogueiros, ou enfim, tanta coisa que sai na internet, às vezes a gente não consegue controlar. Como aqui nós somos uma imprensa séria, nós queremos esclarecimentos sobre o que realmente está acontecendo. Nós temos algumas perguntas. Secretário, o IPTU vai ser reajustado mesmo? Não. Eu já estou falando assim, da seguinte forma. Seria interessante que as pessoas lessem o projeto de lei, né? Até dessem para alguém que entendesse, um advogado, um estudante de direito, para ler o que está escrito lá, que vai verificar de imediato que não se fala em momento algum de aumento de IPTU, né? A única coisa que nós fizemos foi encaminhar para a Câmara uma atualização da legislação. A nossa legislação estava defasada, nós estamos num momento de reforma tributária, o país está passando pela fusão de alguns tributos e criação de novos, né, na esfera municipal, estadual e federal. E o legislador constituinte, ele resolveu colocar alguma coisa relativa ao IPTU. Ele pediu para que a legislação do IPTU fosse mais clara, mais transparente. E seguindo essa determinação constitucional do nosso Congresso Nacional, essa legislação foi alterada, a Constituição foi alterada em 2023, nós estamos até atrasados com essa atualização. Nós resolvemos encaminhar para a Câmara essa atualização, uma simples atualização, onde nós colocamos na nossa legislação os critérios que são utilizados para poder calcular o IPTU, colocamos uma obrigação de toda vez que nós tivermos qualquer novo levantamento de planta genérica de valores, que é a forma que se atualiza esse cálculo do IPTU, que nossa cidade já tem 26 anos que não é atualizada, hoje tem uma obrigação de se publicar no Diário Oficial todos esses critérios que foram utilizados para atualizar, inclusive uma tabela de rua por rua da cidade com o preço do metro quadrado. Então, o que a gente fez simplesmente foi colocar de uma forma bem clara e objetiva como é o funcionamento do cálculo do IPTU na legislação. E, de certa forma, ele estava meio obscuro e, com essa reforma tributária, a gente tem que colocar as coisas da forma mais transparente possível. Então, gerou-se uma confusão, não sei se foi porque foi junto com outros projetos, nessa questão de convocação de final do ano, e as pessoas entenderam que significaria um aumento do IPTU. Eu posso te dizer que os carnês do IPTU vão ser entregues agora em janeiro e a primeira cota vence em fevereiro. Então, eles já estão sendo rodados, porque o volume é grande, são 440 mil carnês que a gente roda, que são 440 mil imóveis que a gente tem cadastrado. Então, não tem como fazer isso em janeiro, em fevereiro, porque os Correios têm um trabalho muito grande para entregar isso. Então, esse trabalho já está em evolução, então não teria nem como parar para fazer alguma coisa. Então, não existe de forma alguma, é só ler o projeto de lei que não vai se encontrar em momento algum aumento de IPTU. É porque acabou ficando fervilhando, principalmente ali na Câmara de Vereadores, e se pulverizou, né, de várias formas que trouxe uma imagem muito negativa e carregada principalmente para a Secretaria de Finanças do município, né? Eu acredito que o equívoco é mais em função do desconhecimento dos termos técnicos, né? Porque eu vi muita gente falando, olha, está previsto agora na lei que o base de cálculo do IPTU é o valor venal. Então as pessoas entenderam, eu não pago sobre o valor venal, porque o meu carnê tem um valor menor do que o valor venal. E agora vai ser pelo valor venal, então eu vou pagar mais. Eu acredito que o equívoco tenha sido isso, o equívoco. Mas é que, na verdade, o valor venal sempre foi a base de cálculo do IPTU. Para você calcular o IPTU, você aplica uma alíquota, que dependendo do valor do imóvel, ela varia entre 0,2 a 0,6, sobre o valor venal que a gente tem no nosso banco de dados. E eu acredito que a confusão surgiu daí. Mas se a gente for ver na legislação anterior, também fala que é o valor venal. Então não criou-se uma novidade, a gente só colocou mais detalhamento de como é feito esse cálculo e a obrigatoriedade de divulgação de todas essas etapas desse cálculo. Muito bem. Secretário, tem mais uma pergunta. Como a Prefeitura leva em conta o cálculo apenas no valor venal do imóvel ou houve a atualização cadastral
e revisão de zonas da cidade? Não, aí é uma outra discussão. O IPTU é um imposto que é o município que calcula e manda guia para o contribuinte, né? Tem impostos que o próprio contribuinte calcula e paga. Imposto como o ICMS, o próprio ISS, é calculado pelo contribuinte e ele paga, gera uma guia e paga para o município. O IPVA e o IPTU são impostos que a gente chama que é lançado pelo fisco. A gente que calcula e diz quanto é que o contribuinte deve, a gente manda a guia. E para fazer esse cálculo, a gente precisa de uma base de dados. O IPVA, que é um imposto parecido com o IPTU, a base de dados é o cadastro de veículos. O IPTU, a base de dados, é o cadastro de imóveis. E o nosso cadastro de imóveis está desatualizado. A última vez que foi feito um levantamento geral da cidade de Belém foi 26 anos atrás, no século passado, em 1999. Então, a gente está trabalhando hoje para cobrar IPTU com uma fotografia de 26 anos atrás. Isso causa uma série de injustiças fiscais. Hoje, o imóvel, a faixa de isenção, ela vai até R$75 mil. Todos os imóveis até R$75 mil são isentos. Mas isso é um valor muito aquém do valor real de mercado. E para tu teres uma ideia também, como essa tabela é de 26 anos atrás, essa tabela de cálculo de IPTU, o imóvel mais caro nessa tabela é de R$720 mil. O que significa dizer o quê? Que a alíquota maior vai para esses imóveis de R$726 mil, que é 0,6%, e todo imóvel acima de R$726 mil paga o mesmo imposto, a mesma alíquota. Hoje nós temos em Belém apartamentos de 10 milhões, 20 milhões, e estão pagando 0,6% em função dessa defasagem. Então, se a gente vier a atualizar, que não está previsto isso na legislação, que a gente tem que atualizar, não foi isso que foi encaminhado, mas gerou-se essa celeuma, e é um projeto que a gente tem de atualizar essa base de dados, porque a gente, para poder, inclusive, fazer planejamento tributário, a gente precisa de dados atualizados. Eu não consigo... a minha ideia, por exemplo, a ideia que a gente tem discutido dentro da Cefim, é ampliar essa tabela. Se eu consigo aumentar essa faixa de isenção com os dados atuais, por exemplo, para 200, 250 mil reais, e fazer essa tabela, ao invés de ter apenas 3 alíquotas, que é 0,4, 0,5, 0,6, fazer a alíquota 0,1, 0,2, 0,4, 0,5, 0,6, eu faço a progressividade do tributo, que significa o quê? Que as pessoas que têm maior capacidade paguem mais e as pessoas que têm menor capacidade paguem menos ou não paguem. Então, isso como é que chama? A gente costuma dizer que isso se chama justiça fiscal, que é cobrar, é fazer o imposto ser progressivo e cobrar mais de quem tem capacidade de pagar mais. Isso é justiça fiscal. A gente consegue fazer uma arrecadação, a gente consegue aumentar a arrecadação do município, prover recursos para a saúde e educação, sem fazer o confisco, sem tirar de quem não pode pagar. E é assim que eu costumo trabalhar. Eu tenho 30 anos nessa área tributária, sou da Secretaria da Fazenda, sou auditor fiscal, e eu sempre digo para as pessoas, eu sou contra tributar aumentando o tributo, arrecadar aumentando o tributo. A melhor forma de você arrecadar é fazendo quem não está pagando pagar, ou, por exemplo, essa questão da defasagem do cadastro, uma coisa que eu lembrei agora. Nós temos, em função dessa defasagem dessa planta, apenas 440 mil imóveis cadastrados. Eu acredito que tem aí para entrar nesse cadastro cerca de 80 a 100 mil imóveis, e imóveis de grande valor. Então, a gente pode muito bem aumentar a arrecadação do município sem aumentar o tributo, mas incluindo esses imóveis novos que vêm para a base e podem ser tributados. Digamos que 100 mil imóveis, eu consiga aí, desses 100 mil imóveis, 80 mil, 70 mil sejam isentos e 20 mil, 30 mil sejam tributáveis. Já dá um valor expressivo de aumento de arrecadação. Então, com a informação atualizada, eu consigo fazer um planejamento sem precisar aumentar a carga tributária, simplesmente cobrando dos que não estão pagando. Muito bem, nada mais justo. Nada mais justo, exato. Mais justo. Secretário, apesar desse esclarecimento, o tema gerou manifestação lá na Câmara Municipal. A Prefeitura admite que faltou comunicação com a população sobre esse ajuste. O que poderia ter sido feito de forma diferente para não ter ocasionado todo esse problema? Eu acredito que, na verdade, assim, como é um assunto muito técnico e foi com outros projetos, né, e tem também a questão política, existe a questão da oposição, que quer fazer alguma celeuma e tudo mais, e gerou um burburinho. Realmente é um assunto que a gente poderia ter comunicado melhor. Não adianta a gente querer defender e dizer que a gente foi perfeito, que a gente não foi. A gente poderia ter comunicado melhor, é óbvio isso. Ou se a gente tivesse divulgado para a população que estava encaminhando um projeto de lei que não tinha nada a ver com aumento, mas simplesmente atualização de legislação, a repercussão teria sido muito menor. Muito melhor, até porque, como eu tenho repetido nessas entrevistas, se a gente realmente tiver uma atualização dessa planta, a gente tem estimativas que a gente pode aumentar hoje o universo de pessoas isentas de IPTU de 40%, que é hoje, para até 70%.
Então, a situação é que a gente realmente tem notícias boas para a população, para a maioria da população, e não notícias ruins. A gente podia ter comunicado melhor e ter transformado isso numa boa notícia, até um presente final do ano para o pessoal, né? Mas aí, infelizmente, aconteceu isso e serve como aprendizado. Nas próximas vezes a gente pode agir de forma melhor. Isso não é problema reconhecer que a gente pode melhorar. Isso é que engrandece as pessoas. Verdade. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Para esse final de ano, 2025, ainda tem aqueles famosos descontos do IPTU, para quem é inadimplente. O povo precisa de um pouco mais de sossego e economia nesse final de ano, quando as coisas não estão indo muito bem. Com certeza. A gente está com um programa de regularização de débitos na Prefeitura, que dependendo do número de parcelas que a pessoa escolha para pagar, de qualquer tributo municipal, ela tem um desconto de até 90% em juros e multas. Vai até o dia 30 de dezembro. Esse que é o programa Dívida Zero? Esse programa pode, esse parcelamento a pessoa pode acessar diretamente no site da Secretaria de Finanças. É só você escrever lá no Google Cefim Belém, que já vai aparecer Secretaria de Finanças e tem lá serviços online. Ela vai em serviços online e lá já vai aparecer lá esse programa de regularização. As pessoas podem tentar pagar IPTU, pagar o ISS, pagar o alvará, os diversos tributos da Prefeitura, e a gente está com desconto bom para parcela única, desconto bom para quem não tem condições de pagar em parcela única, para quem precisa parcelar. Então, a situação é bem interessante lá para quem quer ficar em dia com o fisco. Então, secretário, eu agradeço muito a sua visita aqui. Queria lhe deixar à vontade para deixar um recado, principalmente para o povo da região metropolitana, tranquilizar esse povo que ficou apavorado com todo esse burburinho, mais uma vez, da internet. Não, é mais ou menos, repetir o que eu já falei. A intenção nossa, e eu, como sou uma pessoa dessa área tributária de trabalho nisso há mais de 30 anos, o meu norte sempre foi esse. Eu não trabalho com a ideia de aumentar alíquota, de aumentar imposto para ninguém. E a gente tem um universo muito grande que dá para trabalhar esse aumento de arrecadação, trazendo mais pessoas para o cadastro, melhorando a questão da progressividade do tributo, diminuindo a inadimplência. A gente tem uma inadimplência muito grande no IPTU, oferecendo os meios de pagamento, facilitando a vida do contribuinte de forma que ele possa ser bem atendido, oferecendo um atendimento adequado. Então, são diversas formas que a gente tem de fazer com que os recursos venham para os cofres do município, para que o município possa prestar bom serviço para a população, sem necessariamente ter que aumentar tributos, sem necessariamente fazer quem já paga, pagar mais. Essa é a nossa filosofia de trabalho e essa que a gente está implementando na administração do prefeito Igor. Secretário, uma última pergunta para terminar. Muitas pessoas têm dúvidas sobre esse imposto, o IPTU. São os impostos que a gente paga, todo mundo que tem uma propriedade paga esse imposto. Mas onde é que o povo mais simples paraense consegue perceber onde é aplicado esse imposto que ele paga e fiscalizar, ficar por dentro? Está no portal da transparência? Onde é que a gente pode ficar por dentro daquilo que é feito com o nosso dinheiro pagando IPTU? Hoje, com a internet, as informações estão acessíveis para todo mundo, né? A gente tem na Prefeitura um portal da transparência, é só digitar Portal Transparência Belém, e você tem lá a arrecadação do município, a despesa de servidor. Se você quiser saber, o meu salário tem lá, o salário de qualquer servidor, isso é divulgado, nenhum servidor pode esconder sua renda. Tem a arrecadação dos tributos, tem a aplicação do recurso na saúde, aplicação dos recursos na educação. Então, essas informações, por obrigação, o setor público tem que divulgar, seja na esfera municipal, esfera estadual ou esfera federal. Então, as informações estão lá para as pessoas discutirem, questionarem e cobrarem do administrador público, porque a gente está trabalhando com dinheiro do público. Esses impostos são dinheiro que sai do bolso das famílias para serem administrados e voltarem em bens e serviços para a população. Muito bem. Secretário, muito obrigado pela sua visita. Agradeço o espaço, estou à disposição sempre, é só chamar. Pronto. E nós estamos A minha função como aqui. Servidor público é servir ao público, esclarecer a população tudo que a gente faz. Perfeito. E leve para os seus colegas, os outros secretários municipais, que o espaço está aberto para a gente sempre estar tirando qualquer dúvida da população. Desejo sucesso. Muito obrigado. Tudo de bom para o senhor, tá? Obrigado.